Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje de volta aqui no canal para a gente conversar sobre tudo que eu li recentemente. Tem livros incríveis aqui para a gente conversar. Olha, eu li literatura coreana, li clássico nacional, li a consagrada Toni Morrison. Nossa, tem coisas incríveis aqui. Helena Ferrante. Tem livros que eu não gostei também. Tem um livro que eu não gostei tanto assim, mas eu vou deixar para falar sobre ele no final do vídeo. E vamos começar porque tem muita coisa boa. Pessoal, eu li Pachinko, de Min Jin Lee, esse livro incrível, ficção coreana. Aqui, a personagem principal é a Sunja. No início da história, lá em 1910, ela é uma jovem de uma família coreana muito humilde, o pai dela é pescador, a sua mãe tem uma pensão simples. Nós vamos acompanhar a sua família aqui por 3 gerações, até 1989. A história, ela atravessa o período de colonização japonesa na Coreia. E entre muitas coisas também retrata a Segunda Guerra Mundial na perspectiva asiática. É um livro que fala muito sobre relações familiares, o peso de certas escolhas para as próximas gerações, uma história belíssima que envolve valores de cultura oriental, fala sobre a imigração dos coreanos que vão em busca de uma nova vida no Japão. Ela mostra o que eles passaram. Aqui você percebe que a autora fez um incrível trabalho de pesquisa sobre fatos. Ela conseguiu transpor para a obra com muita sensibilidade fatos históricos envolvendo Coreia e Japão. Ela escreve de uma maneira que parece que ela está contando a história da família dela. Min Jin Lee é uma escritora coreana, inclusive ela vive nos Estados Unidos. E ela é uma das diretoras do Conselho Nacional de Políticas Migratórias de Harvard. Olha essa primeira frase do livro, que bonita. A história falhou conosco, mas não importa. Você percebe que o objetivo da autora nesse livro foi nos mostrar, honrar essa parte sofrida da história dos coreanos que a maioria das pessoas desconhecem. Eu mesma não sabia de muita coisa aqui. Gente, que livro lindíssimo, incrível. Temos aqui mais de 500 páginas. Para quem gosta de cultura oriental, é um prato cheio. Saga familiar, incrível. Eu li também Gente Ansiosa, de Frederick Backman. A história desse livro é sobre uma tentativa de assalto, onde esse assaltante, ele para fugir da polícia, ele vai para um apartamento. E esse apartamento ele está à venda, ele está aberto, então tem várias pessoas ali que são possíveis compradores, então eles estão visitando o apartamento. Então esse assaltante vai fazer essas pessoas de reféns e a história vai passar por ali. A maior parte vai ficar ali dentro desse apartamento e a gente vai conhecendo cada uma dessas pessoas ali de dentro, vai percebendo que todos temos muitas coisas em comum. Gente Ansiosa fala sobre ser adulto, sobre lidar com as angústias, ansiedades, casamentos, filhos, pressão, sobre, sabe, ficar bem, seguir adiante. Foi um livro que me conquistou de cara. No primeiro capítulo, eu vi pessoas comentando que não gostaram desse livro por questões de piadinha, de diálogo, assim, cômico, exagerado, mas tem um motivo por isso, que é claro que eu não vou falar, para não dar spoiler. Mas, gente, eu achei incrível, eu devorei esse livro, achei uma delícia, uma leitura fácil, gostosa. Eu fiz muitas marcações nesse livro aqui, eu chorei, assim, até nos agradecimentos finais. Eu confesso que mexeu muito, muito. Mas, é claro, tudo tem a ver com o momento que você está passando na sua vida. A leitura conversa muito com você e depende do momento que você está vivendo. É um livro que ou você ama ou você odeia, e tá tudo bem. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Aqui ele está falando sobre filhos. É difícil explicar a um garoto que quando ele era pequeno e eu andava rápido demais, ele corria para me alcançar e segurar a minha mão, e que aqueles foram os melhores momentos da minha vida, seus dedos na palma da minha mão, antes que ele soubesse em quantas coisas eu falhei. Ai, é lindo esse livro, gente. Depois que eu terminei essa leitura aqui, depois de chorar muito, eu fui assistir a série na Netflix, mas a série foi uma decepção, não gostei. Eu acho que a série, eles conseguiram captar um pouquinho da história, mas eles não conseguiram captar nada da essência do livro. Então, se puderem, leiam, que é incrível, Gente Ansiosa. Li mais um livro de Toni Morrison, Agora Amada. Toni Morrison
É a primeira autora negra a receber o Nobel de Literatura. Amada é considerada a sua obra-prima e recebeu o prêmio Pulitzer. Esse livro ele foi escrito em 1987. Talvez você tenha ouvido falar de Toni Morrison pelo Olho Mais Azul. Eu li o ano passado. Esse livro também é incrível. Aqui, já no prefácio, a autora nos conta como ela teve a ideia de escrever esse livro aqui. Ela estava lendo o jornal, The Black Book, e ela leu a história de Margaret Garner, uma jovem que depois de escapar da escravidão foi presa por matar um de seus filhos e tentar matar os outros, para impedir que fossem devolvidos à plantação do Senhor. Então, esse livro aqui, ele é denso, é pesado, ele é baseado em acontecimentos reais e é um livro assim que machuca. Esse livro ele é ambientado em 1873. A personagem principal é a Seth. Ela é uma ex-escrava, mas nós estamos aqui em alguns anos após a Guerra Civil Americana, ou seja, alguns anos após a abolição da escravatura. Então, Seth viveu a maior parte da sua vida como escrava. O passado dela, nós vamos descobrir aqui atrocidades, coisas muito difíceis que ela passou. Não só ela passou, como pessoas da sua família, pessoas com que ela convivia. Então, passado e presente se misturam o tempo todo. A narrativa, ela alterna pontos de vista, o que torna a leitura mais enriquecedora. Nós vamos colhendo aqui fragmentos dessa narrativa, vamos tentando entender tudo o que está acontecendo, pensando como coisas desse tipo aconteciam, eram possíveis acontecer e eram dentro da lei. É uma leitura difícil, é uma leitura densa. Alguns personagens aqui que estão narrando, eles mal sabem se comunicar. Gente, tem situações aqui, é desumano. Os personagens chegam ao ponto assim de não poder se amar. Por exemplo, uma mãe não se apegar a um filho, porque a qualquer momento esse filho pode ser vendido pelo seu senhor, então ela nunca mais vai ver esse filho, ou seu marido. E Seth, a personagem principal, ela está liberta, mas psicologicamente ela ainda não consegue se libertar de tudo que aconteceu, de todos esses traumas. Ela não consegue superar tudo isso. Então esse livro, eu diria que é sobre o legado da escravidão. E eu li Helena Ferrante, A Filha Perdida. Gente, que história! Aqui nós vamos conhecer Leda. Leda é uma mulher que já tem as duas filhas crescidas. Essas duas filhas foram morar com o pai, ela é separada do marido. E o pai mora no Canadá, então, e ela assim, ela foi passar as férias no litoral da Itália, então ela tá sozinha, ela tá curtindo aquele momento sozinha, ela tá bem. Ela vai pra praia, aquela praia que tá tudo tranquilo, tudo quietinho, ela leva os livros dela, ela é professora, ela tá curtindo esse momento da vida dela. E de repente aparece uma família napolitana, muito barulhenta, muita gente, mas tem duas pessoas principais ali naquela família que chamam muito a atenção dela. A Helena, que é a mãe, e a Nina, que é uma menina pequenininha. A mãe é uma mãe jovem e a menina também tem poucos anos de idade ali, elas estão na praia. E a Leda, ela vai se identificar muito com aquelas duas, ela vai lembrar de momentos dela com as filhas dela, ela vai lembrar de momentos dela com a mãe dela. É uma leitura fluida. A autora, ela transita muito bem entre passado e presente. Eu esqueci de falar, esse livro aqui é o segundo livro da Helena Ferrante, ele foi publicado em 2006, antes da tetralogia napolitana. Esse livro é um grande mergulho em questões sobre maternidade não romantizada. São coisas assim que as pessoas não têm coragem de falar sobre maternidade, dificuldades, cansaço, ciúmes, necessidade da mulher se reencontrar como pessoa além da maternidade. E assim, não é para tentar enquadrar a Leda como certa, errada, louca, egoísta, isso ou aquilo, ou achar que o livro é sobre maternidade compulsória. O livro não é para isso. O livro é para você ler, refletir, levar para psicóloga, levar para terapia. É para refletir sobre a complexidade da maternidade, suas inúmeras facetas. São questões aqui que poucas pessoas têm coragem de admitir. Uma leitura para fazer sem julgamento, que nós encontramos muitas cenas com simbolismo, questões a serem tratadas. É um livro de poucas páginas, intenso, me arrebatou, quero ler
tudo de Helena Ferrante. E depois eu fui assistir o filme na Netflix. O filme também eu gostei muito. É claro que o livro ele se aprofunda muito mais, mas o filme também eu achei incrível, amei o filme também. Eu fui ler Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Gente, mal sabia eu onde eu estava entrando, né? Mal sabia eu. Bom, vamos falar um pouquinho de Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1968. E ele pertenceu a uma família católica e tradicionalista. Eu acho que ele quis transpor muitas dessas questões para o livro. Que, aliás, causou um rebuliço no meio literário naquela época, né? Ele foi lançado em 1959. É um livro denso, pesadíssimo. Conta a história da decadência de uma família tradicional, que são os Menezes. Eles moram numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ali tem 3 irmãos. O Demétrio, que é o mais velho, que é casado com a Ana. Tem o Valdo, que casou com a Nina, que é uma jovem linda que veio do Rio de Janeiro. O André. E tem também o Timóteo, que é um irmão caçula que é excluído, ele vive recluso num quarto. E tem um personagem principal que é a própria casa, essa chácara. E o livro é narrado em diferentes vozes. São pessoas da família, funcionários, pessoas que vivem dentro e fora da casa, também como padre, farmacêutico, médico. E essa narrativa ela é feita em forma de diário, relatos, cartas. Então, assim, nenhum dos narradores são confiáveis. É uma escrita não linear, tudo muito estranho. Aquelas pessoas são muito estranhas. Gente, tem uma questão muito forte que permeia ali a Nina. Me causou um estranhamento, um desconforto, uma repulsa, sensações ruins, até cheiro ruim eu senti. É uma história que já começa com um soco no estômago. Parece que a gente fica aprisionado ali naquela casa. É uma atmosfera pesada. Um livro desafiador. Um final extremamente marcante. Essa versão aqui da Companhia das Letras, no finalzinho, tem uma crônica da Clarice Lispector, que era muito amiga dele. Olha ele aqui. Em 1946, o Lúcio Cardoso. Aí tem uma crônica aqui no finalzinho. Uma crônica linda, triste também, nossa. Uma questão nesse livro, eu achei as narrativas... são narrativas diferentes, porém eu achei as vozes um estilo muito parecido. E o final eu achei ainda que tem algumas coisas ali que ainda não encaixaram. Bom, eu fiquei na maior ressaca literária. Bom, esse livro eu comprei ele primeiramente em e-book, porque eu achei que eu não fosse gostar, eu pensei que ia ser bobinho, muita gente falando. Eu li e eu gostei tanto, mas tanto, tanto, que eu tive que comprar a edição física para ter comigo. Gente, que coisa linda. A Biblioteca da Meia-Noite, ela vai abordar universos paralelos. O autor, não falei, né? Matt Haig. Cada vida, nós sempre temos muitas decisões. Às vezes uma decisão pequena, ela vai mudar a sua vida vai para um outro rumo, os resultados são diferentes. Então, gente, é sobre isso que esse livro vai falar. Sobre muitas variações, sobre o que poderia ter sido, sobre se eu tivesse feito curso, se eu tivesse aceitado tomar aquele café, ou se eu não tivesse terminado com... o fulano, se eu tivesse casado, se eu tivesse feito aquela viagem, se eu tivesse seguido aquele sonho que eu tinha, aquele sonho de infância. É um livro que tem um pouquinho de filosofia, um pouquinho de terapia, uma mensagem simples, boa, sobre saber lidar com arrependimentos, para não deixar pesado, para levar com leveza, olhar o passado como aprendizado e principalmente olhar para frente, para as inúmeras oportunidades que a vida ainda te dá. As coisas ainda podem acontecer, sabe? É um livro com uma mensagem maravilhosa. Eu amei. Eu não esperava gostar tanto assim, eu não sabia que eu estava precisando. Gente, que delícia de leitura simples, leve, bonita. Bom, eu nem falei o que é a história, né? A história é da Nora. A Nora, ela tem 35 anos e ela não tá vendo sentido na vida dela. E aí vai acontecer alguma coisa e ela vai para essa biblioteca da meia-noite. E nessa biblioteca da meia-noite vão ter esses vários livros e cada livro seria uma possibilidade.
Então e se eu tivesse feito aquele curso? Então ela vai pegar esse livro e vai viver a vida dela a partir daquela decisão. Se ela tivesse continuado a praticar um esporte, então como seria a vida dela hoje? Se ela tivesse mudado para um outro país, como estaria a vida dela hoje? Gente, que história deliciosa. Bom, li também A Zona Morta, de Stephen King. E nessa história nós vamos conhecer John Smith. Ele tem 20 e poucos anos, ele é um cara muito gente boa, sabe? Ele tá numa fase muito gostosa da vida, ele tá trabalhando como professor, numa escola, ele já mora sozinho, não mora mais na casa dos pais, ele tá com uma namoradinha ali há pouco tempo, que é a Sarah, que também é professora nessa mesma escola onde ele trabalha, ele tá gostando dela, ele tem planos, só que ele vai sofrer um grave acidente de carro, vai ficar em coma por 4 anos e meio, e quando ele acordar, ele vai descobrir que muita coisa aconteceu enquanto ele estava em coma. Porque a vida dele parou, mas a vida das outras pessoas, dos seus familiares, da sua namorada, de todos, continuou. Então, ele vai acordar e vai ter um baque com tudo isso. Vão ter questões políticas também. E como se tudo isso já não bastasse, já não é uma baita de uma história, tem a pitadinha de King aqui, vamos ter algo sobrenatural, então ele vai descobrir que além de tudo isso, ele tem agora um novo dom. Quando ele toca numa pessoa, ele tem visões, são visões aleatórias, ele não escolhe aquilo. E aí você pensa, nossa, que bacana ter uma visão. Mas conforme a história vai acontecendo ali, você vai questionando, será que é tão bom assim? Então esse livro tem suspense, tem um romance muito bonitinho, tem questões políticas, tem um quê de paranormal, é um mix, é uma leitura muito gostosa. Eu li muito rápido porque eu queria saber o que ia acontecer com o John. E aí você fica questionando se isso realmente é um dom ou uma maldição, uma leitura muito gostosa. O final eu não esperava, uma leitura muito boa do King, mais uma vez. E eu gostei tanto de ler um livro do King que eu fui para mais uma leitura do King. Eu li Jogo Perigoso. Ele tem uma sinopse muito parecida com Misery. E Misery é o meu livro preferido do King até agora, Louca Obsessão. Porque o Misery, o personagem principal, ele tá dentro de um quarto, ele é feito refém por uma fã. E esse livro, O Jogo Perigoso, ele é um suspense psicológico. A história, a personagem principal, ela é a Jessie. A Jessie, ela é casada com o Gerald. Eles são casados já há um bom tempo, tão próximo aí dos 40 anos. E o marido dela leva ela para um chalé, eles têm um chalé, uma casa perto de um lago, no meio do nada. Ele quer brincar com ela ali, prende ela com algemas na cama. E ela tá presa na cama com as algemas, nua. E o marido dela, ele morre. E ela fica sozinha, no meio do nada. E aí você fica pensando, e agora? O que vai acontecer? Como se só isso não bastasse, já é algo muito agonizante. Ela tem umas vozes internas que atrapalham ela muito, porque ela tá presa, ali algemada, com o cadáver do marido dela no quarto, no meio do nada. Não tem como ela pedir ajuda, não tem como ela pegar a chave da algema, porque tá longe dela. Então a gente vai passar o livro tentando descobrir como que ela vai sair dessa. É uma leitura que me prendeu bastante, muito agonizante. Tem cenas gráficas, olha, você tem que ter estômago para ler isso aqui. Esse é um livro que eu já não gostei tanto. Foi o livro que eu menos gostei até agora do King, na verdade. O problema não são os gatilhos, porque a Jessie, ela tem um trauma muito grande da infância. Mas o que me incomodou nesse livro, o fato de eu não recomendar mesmo, é isso. É o jeito que o Stephen King narra esse trauma. Isso me incomoda bastante. Não é o gatilho em si. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas últimas leituras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí quais foram suas últimas leituras. Eu vou adorar saber. Vejo vocês logo. Espero conseguir gravar mais vídeos aí para nós ficarmos mais próximos sempre, né? Não ficar mais tanto tempo assim sem gravar vídeo. Um beijo grande no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!